Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo de número 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, hoje vamos estar falando sobre circuncisão. O que é isso, meu querido? Vamos aprender hoje no nosso estudo. Iríamos falar também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, como prometido no vídeo passado. Porém, vamos dar base na circuncisão e o batismo. Qual a ligação que tem entre esses dois? Nós vamos fazer esse estudo neste momento e deixar a destruição de Sodoma e Gomorra para o próximo estudo, se assim Deus permitir, não é verdade? Então vamos lá. Circuncisão. Institui-se a circuncisão. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 9 ao 14, que nos diz: Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Deus continua falando com Abraão acerca da aliança que ele fez com Abraão, né? De prometer a ele que a sua família seria bendita sobre essa terra e seria numerosa, e viria por meio de Isaac, o seu filho, que nasceria depois. Versículo 10: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então veja bem, o que é circuncisão? Circuncisão é um corte no órgão masculino, ou seja, o prepúcio. Os irmãos pesquisam aí no Google aí que tem a pesquisa sobre o prepúcio. É um corte feito no órgão masculino, no qual mostra para o povo que ele fez uma aliança com Deus. Todos aqueles que eram da família de Abraão em diante, seriam circuncidados ao 8º dia. Ao 8º dia de nascido, a criança já era circuncidada, porque a criança já faz parte da promessa. É parte de Abraão essa promessa. Então, todos aqueles que viriam de Abraão, Isaac e posteriormente Jacó, e a sua geração em diante, todos eram circuncidados. Aqueles que não eram circuncidados era lançado fora do povo, não fazia parte do povo, porque não fez a aliança com Deus. Entenderam? Então, dessa forma, institui-se a circuncisão. E vamos ver o que Abraão fez na sua família, com os escravos comprados, e como essa circuncisão fez efeito na vida deles. Olha só: pratica-se a circuncisão, versículo 23 em diante. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então veja bem o que está acontecendo. Abraão cumpre a palavra do Senhor e começa a fazer a circuncisão na sua família. Ele e o seu filho Ismael foram circuncidados, mostrando ali o sinal naquela época da aliança para com Deus.
Então entendemos que a circuncisão é algo de Deus. É um propósito de Deus. Deus estabeleceu sobre o povo antigo, sobre o povo daquela aliança que ele fez com Abraão. E veja bem, na nova aliança, em Cristo Jesus, quando Jesus vem, Deus estabelece outro modo para que fosse feito uma nova aliança para com ele. Não mais dessa forma como antigamente, mas agora de uma forma diferente. E Deus institui o batismo. Mateus capítulo de número 28, versículo 19, nos diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a nova aliança nos traz agora o batismo. Como que é feito o batismo? João Batista, ele aparece no rio batizando as pessoas para a remissão de pecados. Porém, Jesus ele vem e institui o batismo da nova aliança, no qual nos faz esse pacto também de povo de Deus, de nos unirmos a um só povo, a um só corpo em Cristo Jesus. E foi instituído o batismo. Interessante como aqui na circuncisão, a criança ao 8º dia, ela era circuncidada. Nós temos o costume de apresentar as crianças, depois de nascida, com um tempinho, a igreja, a apresentação à igreja com oração, e a igreja passa a conhecer ali aquela criança nascida. Mas ainda criança temos também o costume de batismo. Por quê? Por causa daqui, por causa desses versículos, por causa dessa aliança, nós entendemos que na nova aliança, as crianças elas fazem parte da promessa do Senhor. As crianças também usufruem das mesmas bênçãos que qualquer pessoa que foi batizada participa. Ou seja, os pais devem batizar os seus filhos criança, os pais crentes. Não é qualquer um, ou seja, a pessoa tem que ser membro da igreja, a pessoa tem que ser fiel à igreja para ser batizado. E os seus filhos devem ser apresentados a Deus pela forma do batismo. Interessante que o batismo é um símbolo da aliança. Não significa que todas aquelas pessoas que batizam são salvos, são filhos de Deus ou fazem parte da promessa. Pelo contrário, o batismo nos leva a uma aliança. O Filho de Deus entende que aquele ato que ele fez é um símbolo da aliança de Deus para com ele, e assim ele quer guardar tudo o que corresponde à vontade soberana do nosso Deus. Então as crianças elas fazem parte dessa nova aliança. Ela tem que ser batizada. Quando acontece dos pais não batizar suas crianças, eles estão sendo negligentes para com a palavra do Senhor. E não vemos nenhum versículo mostrando algo contra, mas pelo contrário, em Atos capítulo de número 2, versículo de número 39, nos diz o seguinte: Pois para vós é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que Pedro está dizendo aqui? Aquelas 3.000 pessoas que foram batizadas. Olha só, do 37 para vocês entenderem em diante. Ouvindo eles tais coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa. Olha só que interessante. Está confirmando lá atrás, Gênesis 17. Pois para vós outros é a promessa. Para os filhos de Deus, aqueles descendentes de Abraão. Para vós é a promessa. Para os vossos filhos, não está falando idade. A Bíblia jamais vai falar idade. Para os vossos filhos, pois lá atrás era praticada a circuncisão para com os recém-nascidos de 8 dias. E por que as crianças hoje não podem ser batizadas, não é verdade? E para todos os que ainda estão longe, os gentios, aqueles que viriam, que ouviriam o nome de Jesus, que ouviriam a palavra e aceitariam o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Então a promessa vai para eles também. Agora não somente aqueles da descendência de Abraão, mas a todos os quanto o Senhor chamar, a todos aqueles que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Então agora fazem parte da promessa todos os que confessaram o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, precisam passar pelas águas, independente da idade. Nós vemos que Abraão foi circuncidado com 99 anos, Ismael com 13. Então a idade não importa. Ah, mas Jesus foi batizado depois de adulto, depois de grande, por João Batista. Como João Batista poderia batizar Jesus criança, sendo que os dois nasceram no mesmo tempo? Não é verdade? Então como uma criança batizaria a outra? É claro que João Batista ele ia dar início ao seu ministério no tempo marcado por Deus, na hora marcada por Deus. Jesus daria início ao seu ministério no tempo determinado por Deus, segundo a vontade soberana do Senhor. E foi batizado, o que importa é isso, Jesus foi batizado para mostrar para nós como deveria ser o procedimento nosso. E ele ensina aos seus discípulos: ide, pregai o evangelho e batiza no meu nome, no nome de Jesus. Vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo de número 19. E temos aqui a palavra ao nosso favor. Por isso nós batizamos os filhos ainda criança. Os meus dois foi batizado pequeno, no colo. Eu fui batizado no colo da minha mãe. Tem mais um chegando aí, o Tiaguinho vai chegar e vai ser batizado criança. E vai vir muitas pessoas dizendo: mas não pode, eles não crêem, eles não têm fé, eles não podem responder por si. Quem disse que a gente precisa crer para fazer parte de uma aliança que foi o Senhor Deus quem fez? Quem fez a aliança com Abraão foi Deus. Quem disse para Abraão que ele e a família dele faziam parte dessa aliança foi Deus. E quem está dizendo para mim e para minha família que quem faz parte da aliança é o Senhor nosso Deus. Em Cristo Jesus nós temos essa nova aliança. E fazem parte todos aqueles que creem no nome dele. Eu creio, minha família creio, o Tiaguinho vai ser batizado. E nós temos um papel: ensinar o Tiaguinho no caminho que deve andar. E quando ele crescer não vai se desviar. Ensinar o Tiaguinho dia após dia as virtudes da palavra do Senhor. Ensinar o Tiaguinho a andar com Cristo, a ser fiel a Deus. E lá na frente, quando o Tiaguinho tiver razão da sua fé, quando ele tiver ciência do que ele está fazendo e já poder responder por si, ele vai professar a fé dele sozinho, não vai precisar mais de nós. Nós continuaremos exortando eles, os nossos filhos todos. Mas, porém, quando eles chegarem na idade da razão, eles vão decidir se vão continuar com Cristo ou não. Isso conforme a aliança que o Senhor já fez com eles. Eles podem desviar e tudo, mas se fazem parte da aliança, se são filhos de Deus realmente, eles voltarão para dentro da aliança. Eles podem até dar um passeio no mundo. Tomara que não. Nós não queremos isso. Às vezes tem pessoas aí que têm os filhos desviados. Se eles fazem parte da promessa e Deus tem algo na vida dele, eles vão voltar porque fazem parte da aliança. Independente do que fazem ou deixem de fazer, Deus vai cumprir a sua palavra. Então o estudo de hoje foi sobre a circuncisão e o batismo. A circuncisão deu lugar ao batismo. No Velho Testamento era praticada a circuncisão. No Novo Testamento nós temos o batismo. A circuncisão era um corte no órgão masculino, o prepúcio. E o batismo é a água derramando sobre o batizando. Tem algumas questões que ainda falam, né, irmão? Tem que batizar no rio, tem que ser água corrente. Ah, não pode ser numa piscina. Ah, não pode somente a água e botar na cabeça. Não importa a quantidade de água. O que importa é que a água simboliza o lavar por fora. O batismo simboliza o lavar por dentro. A ação do Espírito Santo na nossa vida e o sangue de Cristo nos purificando de todo o pecado e toda injustiça. Isso é o batismo. Que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Entre em contato comigo, nós vamos tirar as dúvidas. E esse foi o estudo de hoje. Próximo estudo nós vamos estar falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E como que está Ló lá, hein? Ló está lá. Como é que vai ser destruído no próximo estudo? Que Deus abençoe sua vida, graça e paz.